Inicia-se hoje uma nova sequência de lições. Nessa revista, nessa edição de 78, nós vamos estudar alguns livros históricos. Vamos estudar os livros de Josué, Juízes e Ruth. Livros históricos são assim chamados porque contam histórias, né? E o Antigo Testamento tem uma grande parte dele que conta a história do povo de Deus. O nosso autor aqui da revista nos deu uma divisão, nos mostrou uma divisão do Antigo Testamento. Cuidado, essas coisas, isso não é Bíblia, isto é uma forma de eu dividir a Bíblia para eu estudar e entender, né? Dividir o todo em parte e estudar cada parte. E uma forma de dividir o Antigo Testamento é em 9 partes, ou 9 períodos que ali ele chamou, né? A criação, patriarcas, o êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, a conquista da terra, o período dos juízes, o período da monarquia, o exílio e o retorno e depois o silêncio. De novo, criação, patriarcas, êxodo, conquista da terra, juízes, monarquia, exílio, retorno e silêncio. O período de silêncio, o período também chamado de período interbíblico, é um período que não houve manifestação. Então, na realidade, é uma parte do Antigo Testamento que não tem nada escrito. As Bíblias mais antigas, eu não lembro se a minha atual tem, as mais atuais tem, e havia umas 7 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente pensava assim, deixar aqui para fazer anotação. Não tinha um significado de dizer tantos séculos, 700 anos se passaram do Velho Testamento, do último livro de profecia do Velho Testamento, que era Malaquias, até o Novo Testamento, quando começou a ser escrito os Evangelhos. Ou quando Jesus se manifestou, vamos dizer assim. Então havia esse significado, uma curiosidade, né? Mas essa história toda narra, registra o nascimento do povo de Deus. Por isso, os livros que narram isso são chamados livros históricos. Claro, lá no Pentateuco, que nós já estudamos lá atrás, ele narra a criação, narra a história dos patriarcas, narra o êxodo. E Moisés termina a sua narrativa do Deuteronômio quando o povo vai entrar na terra prometida. Lembra? Porque o povo pecou e não teve fé, ficou 40 anos no deserto. E esse final desses 40 anos termina ali no livro de Deuteronômio. E aí Moisés vai passar o cajado, vai passar a liderança do povo para Josué. E Josué vai começar então a conquista da terra prometida, a entrada na terra prometida. É ali que começa a sua história. Por que registrar história? Aliás, foi uma pergunta que eu recebi de uma irmã da igreja. Por que a gente vai estudar o Velho Testamento? Primeiro que é velho, né? Não que ela tenha falado isso, mas o nome nos conduz a entender, nos conduz a ter uma ideia de que é uma coisa velha, ultrapassada. Já foi, Cristo já veio. Mas a gente precisa entender toda a história da salvação. E a história da salvação começa no Jardim do Éden, começa na criação. A gente precisa entender tudo isso. Então, todo o registro histórico da história da salvação, da escolha do povo de Deus, de tudo que Deus fez, são importantes para que a gente entenda de onde veio isso tudo e por que isso tudo. E depois, todo o Antigo Testamento tem uma série de ensinos teológicos. Por exemplo, dentre eles, nós conseguimos ver o quê? Conseguimos ver as características de Deus desde sua criação, um Deus perfeito e imutável. É interessante a gente perceber também que esse
período de livros históricos é um período de 800 a 1000 anos, que cobre desde a chegada de Josué em Canaã, que deve ter sido, gente, isso é contas feitas de acordo com outras coisas que foram registradas, com outros achados, enfim, achados arqueológicos, várias coisas assim. Então, desde ali do século XV a.C., 1500 anos antes de Cristo, ou possivelmente 1300 a.C., século III a.C., e até Neemias, que seria em torno ou meados do século X a.C., ou o domínio dos persas, que teria sido mais ou menos a mesma época em que Esther, do livro de Esther, nasceu, tá certo? Então perceba que esses livros históricos contam história de quase 1000 anos, ou de 1000 anos de existência do povo de Deus. E o conteúdo teológico, né? Primeiro, como eu digo, se traçam a história de Deus, da sua nação, da escolha de Deus, de Israel como a nação de Deus, tá? Então narra essa história, porque Deus escolheu Israel como ele escolheu, vem lá de Abraão, aquela história toda. Essa narrativa histórica revela o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua imutabilidade, né? Ele é, por ser um Deus amável, fiel, amoroso, né? Amável seríamos nós, ser amado, né? Ele é um Deus amoroso, é um Deus fiel e é um Deus imutável. Olha, o povo errou muitas vezes. Muitas e muitas vezes o povo deu motivos para Deus abandonar e desistir do que havia prometido. Mas Deus é imutável. Deus é imutável e ama o seu povo. Por conta disso, da sua imutabilidade, Deus fez cumprir o seu plano e estendeu o seu plano a nós que não somos da nação de Israel, né? Somos do Israel de Deus. E o terceiro motivo teológico, por assim dizer, que esses livros contam sim uma história comum, mas contam a história da salvação. Como eu comentei com vocês, registra-se nas Escrituras Sagradas todos os motivos, tudo que Deus fez para salvar o homem, começando desde lá do pecado do homem no Jardim do Éden, lá Gênesis 3,15, que Deus disse que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, enfim, desde o proto-evangelho até os nossos dias. Cabe a nós, então, olhar esta história toda e entender as características de Deus, e entender por que Deus fez aquilo, e entender o que temos que fazer. A salvação não é obtida por méritos próprios, mas uma vez salvos, nós temos que viver como sal da terra e luz do mundo. Mas o que significa isso? Ao longo da história, vendo o que Deus pede ao seu povo, o que Deus fala com o seu povo, o que Ele requer do seu povo, nós podemos entender sim o que Deus quer de nós, ok? Então, essa é a revista número 78, edição 78 da revista Palavra e Vida. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, clicar e baixar a revista. Eu ainda não a tenho em mãos porque eu nem pedi a revista em papel, fui eu mesmo que errei, né? Mas logo logo ela vai chegar. E essa revista tem por tema fé, fidelidade, força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth, e foi escrita pelo pastor Fábio Martins, ok? Então essa primeira lição é uma lição introdutória, então a introdução aos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. Entenda-se, não são os únicos livros históricos, porque a gente já acabou de estudar
sobre a monarquia de Israel nos livros de Crônicas e Reis. E ali o retorno, o exílio, o retorno, isso aí você vai ver lá em Neemias e em alguns outros livros também históricos, ok? Então esses 3 livros históricos vão nos falar dessas 3 palavras-chave: fé, fidelidade e força. Coisas que nós, como crentes, precisamos ter no nosso dia a dia. Mas nessa lição introdutória, vamos ver en passant, por cima, o que esses 3 livros falam. Começando pelo livro de Josué. O nosso primeiro tópico falar Josué e a fé para ocupar a terra. Seria aquele 4º período do Antigo Testamento. Pensa na situação de Josué. O povo ficou 40 anos no deserto. Deus não deixou Moisés liderar a entrada na terra prometida, não por conta de Moisés não acreditar que Deus levasse lá, ele acreditou, mas por conta de um pecado de Moisés, que o povo queria água, Deus mandou tocar a rocha, ele já estava com raiva, deu aquela cajadada na rocha, descumprindo a ordem de Deus, e Deus falou por causa disso, né, porque o seu coração foi desse jeito, você não vai entrar na terra prometida. Então Moisés vai, depois dos 40 anos, né, e passa o comando do povo de Israel para Josué e fala, agora você vai entrar e brigar com aquele povo todo de Canaã. Pensa na fé que Josué precisava ter. Né? Você recebe a missão mudando a situação da missão, né? Com tudo ali parecendo que está desorganizado, com vários desafios na frente, e você precisa ter calma e tranquilidade, paz, né? E sentir de Deus o cuidado para fazer estas coisas. Josué, ele é o protagonista do livro que leva o seu nome, o livro de Josué, o primeiro dos livros históricos depois do Pentateuco. Né? O seu nome significa Jeová é a salvação, ou Jeová salva, e sua forma grega é Jesus. Ok? Então ele aparece nas escrituras como ajudante de Moisés, lá em Êxodo 33:11, ele aparece como o servo de Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Veja, Josué como seu servidor, como seu serviçal, como aquele que servia a Moisés. Êxodo 17:9, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja. Tá? Ele está dizendo para Josué fazer um serviço ali militar, escolhe homens para guerrear e vai a peleja, e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei do cimo do outeiro, vai estar lá em cima do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Veja que Moisés está mandando Josué ir lá e lutar, brigar. Então veja que Josué aparece como um serviçal, como ajudante, como assistente de Moisés. Veja que é interessante a gente perceber que Josué, acho que a primeira vez que ele aparece são naqueles 12 que são mandados, aqueles 12 espias que são mandados na terra, logo depois que o povo saiu do Egito. Saiu do Egito, coisa de 1 mês ou 2, já estava ali na fronteira, e aí alguém deu a ideia para Moisés, manda 12 lá. Aí mandou 12 lá na terra, e os 12 voltaram, disseram que a terra realmente manava leite e mel, as frutas eram gigantescas, eram maravilhosas, a terra era maravilhosa. E aí 10, mas o povo é feroz, o
o povo é fortificado demais, o povo vai nos matar, nós vamos morrer, né? E Josué e Caleb foram os dois únicos que disseram, não, peraí, mas Deus é conosco, a terra é boa, as frutas são maravilhosas, mas Deus estará conosco. Essa foi o primeiro passo ali de fé. E aí Josué aparece esses 40 anos ao lado de Moisés como seu servo, como seu serviçal, como seu assistente. Josué teve sim uma formação de liderança ao longo deste tempo. Não podemos omitir que ele teve uma preparação, né? Mas veja que não é esta preparação, não é esse seminário, não é um curso de teologia, não é um curso de preparação que vai fazer dessa pessoa um líder. É o homem em que há o Espírito. Números 27, 18, né? Deus fala com Moisés, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos, né? E aí comissiona Josué para uma missão. Veja que não é só a preparação é extremamente importante para a gente não ensinar errado, para a gente não fazer errado, para a gente saber liderança, para saber o que fazer ou não o que fazer, porque a gente está mexendo com pessoas e é difícil mexer com pessoas, sempre é difícil mexer com pessoas. Josué era extremamente preparado nesse aspecto. Ele tinha fé, firmeza e coragem, não por causa desta preparação. Ele tinha fé, firmeza e coragem porque nele havia o Espírito do Senhor. Era um homem investido do Espírito Santo, ok? Não estou desprezando e não podemos desprezar a necessidade de preparação, tá certo? Então, por favor, não esqueçam disso. É necessário se preparar. Se eu for cortar uma árvore com um machado cego, eu vou dar muita marretada na árvore com aquele machado e não vou conseguir cortar. Se eu afiar o machado, eu corto mais fácil. Então a preparação, o estudo é afiar o machado. É você saber como fazer as coisas, saber o que fazer, saber o que não fazer para que você não se atrapalhe. Agora a direção, a fé, a firmeza e a coragem vem de Deus. Só um homem de Deus teria realmente condições de pegar o povo, aquele povo que ele já conhecia, o povinho enjoado, o povinho teimoso, e liderar aquele povo para dentro de Canaã. Cuidado, não. É importante a gente citar aqui o que o nosso autor está falando aqui, é interessantíssimo. Aquele povo não era um povo único, um povo unido, coeso, monolítico, assim, uma coisa só. Não, eram vários reinos pequenos que ficavam em torno de cidades fortificadas. Esses reinos brigavam entre si. Não chega a ser o senhor feudal como era antigamente, mas me traz essa ideia de alguém reinando o povo ali em volta, protegendo, organizando um exército, organizando uma força, as pessoas trabalhando para aquele rei, aquela liderança regional, e eles brigando entre si, Israel brigando entre Israel, tá? Para terras, para posses, enfim. Isso acontece. A gente vê lá Abraão brigando com Ló por conta de pasto dos pastores de Ló e os pastores de Abraão brigando, né? Como é que a gente não vai ver nessa dimensão aqui de povo ocupando a terra? Então, tinha esses problemas. Além disso, tinha as invasões dos exércitos estrangeiros. Então tinha exércitos estrangeiros, tinham forças de outras nações que vinham invadir, então tinha um problema social interno, problema bélico, problema de poder. Além disso tudo, havia um problema religioso que era desafiador. Naquela terra,
quando Jacó, né, com os seus filhos, foi lá para a terra do Egito ficar com José, e eles ficaram 400 anos lá, imagina que a terra acabou sendo ocupada por outros povos. E dentre esses povos tinham os cananeus, que eram politeístas, assim como o povo do Egito também era politeísta. Mas os cananeus, eles prestavam culto a um deus chamado El, criador e principal divindade para eles, para os cananeus. Azerá era a sua esposa, e dentre os seus filhos tinha um tal de Baal. Lembra do Baal? Elias e os profetas de Baal, né? Baal quer dizer Senhor, era o filho mais importante. Então veja que os cananeus já tinham este culto a esses deuses, e eles entendiam na sua cultura que os deuses eram responsáveis pela fertilidade, tanto da terra quanto a fertilidade dos animais. Se o gado se reproduzia, se a terra produzia, eles entendiam que era devido à chuva, né, e todas essas coisas eram devidos à fertilidade desses deuses. Por isso os cultos a esses deuses eram cultos com orgias sexuais, com relacionamentos sexuais, ok? Porque era o entendimento daquele povo. Quando a gente começa a ver ali Levítico 18, Deus preparando, falando, Moisés, fala para esse povo que aquele povo dos cananeus lá tem essas coisas, que não é para se misturar, que não é para fazer, que eu não quero isso, que eu não gosto disso. Os cultos dos cananeus tinham orgias, tinham adivinhação, adoração de serpente, pecados contra a natureza, né? Em Deuteronômio 12:38, Deus fala assim: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Levítico 18:25, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores, né? Levítico 18 vai bater nessa tecla, Deus vai bater nessa tecla, não se contamine com aquele povo. Então veja que Josué ainda tinha este desafio: ocupar a terra, tentar manter todos esses reinados, essas tribos coesas, e o culto a Deus alinhado, né? Esse é o grande desafio desse nosso protagonista, né? Talvez, possivelmente, alguns propósitos da escrita desse livro foi descrever o domínio de Canaã e o estabelecimento das tribos na terra, revelar que Deus é fiel, de novo, olha, cumpriu a promessa de inserir o povo de Deus em Canaã, e reafirmar a santidade de Deus. Deus é santo. Essas depravações dos cananeus eu não quero aqui. Foi isso que Deus disse para o seu povo. Vamos nos despojar. Povo meu, despoje-se das coisas proibidas. Não façam as coisas proibidas. E eu já pergunto logo, será que eu tenho me despojado das coisas proibidas? Será que eu tenho deixado de fazer as coisas proibidas? Ou será que a gente olha para as coisas proibidas desejando, querendo estar no meio daquelas coisas? Muitas vezes são coisas que nos seduzem, mas veja bem, eu já falei sobre isso, né? Veja bem, não pega nada, o que tem, todo mundo faz, são frases que nós usamos para justificar os nossos erros. Tem um paralelo muito bacana dessa história do Êxodo e de Josué, né, tanto
da saída do povo até o deserto com Moisés e a entrada em Canaã com Josué. É uma alegoria, é um paralelo. O que é uma alegoria e um paralelo? Está dizendo assim, não está escrito explicitamente, mas a gente consegue enxergar por esse lado. O Êxodo representa a salvação no sentido da libertação do povo da escravidão do Egito. E Josué, de certa forma, também representa a vitória, porque ele foi e tomou, né? Ele representa a vitória de entrar na terra prometida, de tomar e de dar descanso ao povo. Josué 1:13 diz assim: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Josué 21:43 e 44, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Veja, Josué representava vitória, representava descanso, né? O povo ficou 40 anos no deserto, agora ele vai descansar. Ele representava o poder de Deus tomando a tomada da terra, enquanto Moisés representava a libertação. Num outro ponto, esse descanso ou repouso de Deus nos remete a um descanso ou um repouso profético da salvação e da vida eterna que teremos com Cristo. Hebreus 4, 1, 8 e 9 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus de suas obras, como Deus das suas. Então veja que há um paralelo com o nosso descanso, né, quando estivermos na vida eterna. Lembra dos 10 mandamentos? Um deles era guardar o sábado. Não é sábado só por ser o dia da semana, mas sábado, o Shabá, o descanso. Descansar em Deus, que Deus irá prover. Descansar, repousar, colocar sobre Deus as nossas ansiedades, porque o descanso vem dele. Outro paralelo, completando esse paralelo, Josué pode ser visto como um tipo de Cristo, não como o Filho de Deus em si, mas como aquele que veio trazer uma rendição. Moisés, ele foi suficiente para libertar o povo, mas não foi suficiente para entrar na terra prometida. Moisés trouxe a lei. A lei mostrava para o povo o que era pecado, mas não conseguiu nos levar à salvação. Jesus nos levou à salvação. Então, assim como Moisés conseguiu tirar o povo cativo do Egito, Josué conseguiu levar o povo para o descanso, para a terra prometida, tá certo? Assim como a lei nos tirou, nos alerta dos nossos pecados, Jesus nos leva para o Shabá, para o descanso, para a vida eterna com Ele. Ok? Nosso segundo tópico fala do segundo livro que vamos estudar, que é Juízes, e a fidelidade para proteger e seguir na terra. É o 5º período, tá certo? Depois da conquista, o povo assentado, por assim dizer, na terra, a gente tem então uma nação apática, não sabe das questões religiosas, foi incapaz de cultivar o culto a Deus, a obediência, permanecer nos seus caminhos, escassos, poucos períodos de fidelidade, né? Que Josué conseguiu manter o povo ainda em paz, mas no período dos juízes, o povo fez muita besteira, desobedeceu muito,
cometeu pecado demais. Você vai ver lá que aparece, pelo menos aqui o nosso autor cita 4 vezes Juízes 17:6, 18:1, 19:1 e 21:25. Ele, nesses 4 versículos, aparece a frase assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Sem uma direção unificada, cada um vai ler e entender a seu bel prazer e vai achar que está fazendo o que deveria fazer. Muitas vezes está fazendo coisa errada, achando que está fazendo a certa. Né? Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Né? Boa intenção, mas fez errado. A gente precisa, sim, estar numa condução espiritual, a gente precisa estar junto com o grupo, seguindo numa mesma direção. Isso é importante para a gente não se perder, para a gente ter pessoas com quem conversar, debater e entender o que deve e o que não deve ser feito. Ok? Os juízes foram instrumentos que Deus levantou várias vezes ao longo desse período depois de Josué. Então, depois de Josué, não tinha um governo centralizado. Aliás, Josué mesmo não teve um governo centralizado. Ele estava ali como líder, o povo respeitava, né? E tanto é que ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham a quem vocês queiram servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os juízes eram líderes levantados por Deus. Quando a gente ouve juízes, a ideia que vem na nossa cabeça é a ideia do legislador, ou melhor, do judiciário. O legislador é quem faz a lei. É do judiciário que julga de acordo com as leis. Na realidade, não é essa a ideia, né? Não é uma autoridade judiciária, não era o Supremo, não. Eram líderes, inclusive com liderança militar, líderes militares, levantados por Deus para tarefas de livramento, porque geralmente, quando Deus levantava um juiz, o povo estava na opressão, tá certo? Foram 12 juízes narrados nos livros de Juízes. Eles eram como se fossem heróis regionais, né, ou nacionais, e eles acabavam governando de forma com poder militar. Não contra o povo, mas contra os opressores, tá certo? Então isso aconteceu várias e várias vezes no tempo dos juízes. A tradição judaica nos diz que o livro de Josué teria sido de Juízes, perdão, o livro de Juízes teria sido escrito por Samuel. Tá certo? Então a tradição judaica diz que quem reescreveu, quem botou no papel não, no papiro, né? Quem botou no papiro esse livro foi Samuel, ok? E ele narra em torno de 2 séculos de juízes, começando em Otoniel em 1200 a.C. e terminando com Sansão em 1070 a.C. Há controvérsias. Alguns acham que teria um intervalo de 4 séculos nesses tempos. Isso aí são escavações arqueológicas, outros escritos, outras narrativas. Uma narrativa, mesmo que não seja um texto, um papiro antigo, mesmo que seja de um desses povos idólatras, que cite aquela personagem e cite um fato histórico, nos ajuda a montar a linha temporal dentro do contexto de arqueologia, tá certo? Então, é por isso que a gente tem algumas dúvidas sobre que ano foi. Não estava, a contagem do tempo não estava registrada, né? Eles não tinham essa importância toda de contagem do tempo, então as coisas mudaram não, as coisas ficaram incertas e não totalmente registradas, o que não tem tanta importância assim. A gente sabe que é uma linha temporal dos juízes antes da monarquia. O tema central está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo de 11 a 23. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins do Baal, né? Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses,
dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Veja a opressão, porque Deus fez a desobediência seguida da opressão. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que livraram da mão dos que o pilharam. Então, eles se arrependeram. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Se arrependeram, Deus levantou juízes, esses juízes lhes livraram. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam nas suas obras, nem na obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, mas as entregou nas mãos de Josué. Veja o ciclo, é um ciclo vicioso, tá? É um ciclo de coisas ruins que o povo fazia. Deus vinha assim, libertava, mas toda hora Israel tomava para si deuses daqueles que Deus falou que não era para fazer. Né? Deixavam Deus. É uma apostasia, esfriamento da fé. Né? Faziam o que era mal perante o Senhor. Na sequência, Deus entregava Israel na mão dos seus inimigos. Tinha muito povo para oprimir ali. Era só abrir a mão, não vou mexer mais não. E aí Israel sofria um castigo, sofria uma correção. Na terceira terceiro passo desse ciclo, Israel clamava, chorava e se arrependia perante Deus. Israel colocava, de fato, quebrantava o seu coração perante Deus. E Deus levantava um libertador, que era um juiz, um líder militar. Esse ia lá, ele guerreava contra aquele povo, livrava o povo da opressão e governava. E a libertação. E quando este juiz governava, o povo ia bem. Quando ele morria, caía de novo. Então esse ciclo vicioso de apostasia, castigo, arrependimento, libertação, apostasia, castigo, arrependimento, libertação, aconteceu várias e várias vezes no tempo do juiz, e a gente também viu que isso aconteceu no tempo da monarquia, sobretudo no Reino do Sul. O Reino do Norte descambou, né, depois de Salomão, o Reino do Norte descambou e foi ladeira abaixo. O Reino do Sul ainda teve uns momentos de arrependimento, Deus libertar, e daqui a pouco desobedece de novo. E isso é triste, porque o povo fez isso o tempo todo, e a gente tem que ter cuidado. Será que eu tenho caído nesse ciclo de apostasia, de pecar? Aí Deus vem dar aquela lapada assim, aquela lambada para ver se me coloca no lugar, me castiga para eu me arrepender, para daí ele me libertar? Ou será que eu tenho permanecido
insensível às correções de Deus, né? Propósitos dessa obra: retratar a história, né, do povo escolhido de Deus. Essa história do livro de Juízes começa na morte de Josué e vai até o advento da monarquia. Juízes 1:1, que é o primeiro versículo. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Juízes 1:1. Juízes 21:25, que é o último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, retratar essa história desse período, tá certo? Juízes também serve um comparativo, porque Josué, ele representa ou registra as vitórias do povo de Deus perante todas as suas nações. Juízes representa ou registra as derrotas, porque o povo desobedece, é oprimido, né? Então, Josué fala da conquista de 7 nações em 7 anos. E Juízes descreve 7 apostasias, 7 opressões e 7 libertações. Só derrota, né? Só derrota não. Derrota e o socorro de Deus libertando o povo. O livro de Juízes, ele revela a santidade de Deus. Deus é santo. Ele não admite pecado. Sabe quando você olha uma roupa e a roupa tá suja, você não bota para lavar, para ela ficar limpa, né? Dona de casa, então nem se fala. Não pode ver uma roupa suja. Tá suja! Por que você saiu com essa camisa suja? Vamos lavar. Não admite. Deus é assim, ele é puro, ele é santo, ele não admite sujeira, ele não admite pecado, ele não admite outros deuses, não admite culto a outros deuses. Então, Deus quer limpar o seu povo e para isso ele precisa castigar, ele precisa conduzir o povo ou criar as condições para que o povo vá ao arrependimento. Mas ele é misericordioso, porque apesar de deixar a opressão acontecer, quando o povo se arrepende e clama, ele vem e traz a libertação, né? Castigo pela infidelidade, libertação como resultado do arrependimento. E depois a necessidade, o livro de Juízes nos fala da necessidade de um governo coeso, forte e central, que foi a monarquia que aconteceu depois desse período dos juízes, ok? Então, necessidade de um governo coeso, uma nação, né? Vamos seguir na direção de Deus, ok? Então, fidelidade do Senhor é condição singular para a continuidade de uma vida de paz e segurança. Nosso terceiro tópico, caminhando já para o final, fala de Ruth e a força para vencer os desafios da terra. Ruth, a história de Ruth, acontece também dentro desse quinto período, que é o período dos juízes, né? E Ruth fala, o livro de Ruth registra o cuidado de Deus para os seus servos fiéis. Como é que é o idílio, né? É um poema, né? Um tipo de poema com tragédia, humor e amor, né? E alguns consideram como ficção alegórica, no entanto, lá em Mateus 1,5, que descreve a genealogia de Cristo, Ruth está lá na genealogia de Jesus, ela aparece lá. Ok? Então tá na genealogia de Davi, que foi a genealogia de Jesus. O tema central do livro de Ruth está ali nos versículos 16 e 17, muito conhecidos do primeiro capítulo. Ruth 1, 16 e 17, disse porém Ruth, né, porque Noemi ficou viúva. A viúva naquela época não tinha condições de sustentar ninguém, porque quem trabalhava era o homem, né? Então ela teria que fazer alguma coisa para tentar sustentar, mas era tipo um subemprego ali, alguma coisa que não ia conseguir muito recurso. Então, Noemi, olha, se você quiser voltar para o seu povo, volta. E Ruth disse a Noemi, porém Ruth, não me enches para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores,
irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Noemi era sogra de Ruth, tá? Noemi ficou viúva e Ruth também ficou viúva. E duas viúvas era muito difícil sobreviver. E Noemi achou que Ruth teria mais chance se voltasse para o seu povo, para a sua família, para os seus pais. Mas Ruth quis seguir a Deus, ao Deus de Noemi, mesmo sendo estrangeira, né? Esther e Ruth são exemplos de coragem, decisão e lealdade, né? E esse livro de Ruth faz uma transição entre o livro dos Juízes e a época de Samuel, o livro de Samuel, no qual ele narra o aparecimento da monarquia. Samuel, que vai ser instado por Deus para colocar Saul como rei de Israel. Ok? Então, registrar intenções da obra, mesmo numa época de desenfreada, cruel, da época de uma crueldade desenfreada, a bondade e a fidelidade de Deus não passam desapercebidas, né? Deus foi generoso com uma pessoa que não era de Israel, era uma estrangeira, mas era uma estrangeira que confiava em Deus. E por confiar em Deus, está lá na genealogia de Jesus, mesmo não sendo do povo. O povo de Israel é muito fechado com relação a isso, e o Antigo Testamento mais ainda, tá? Aquele que não se entrega às concupiscências, se permanece fiel a Deus, é esse que a gente chama de remanescente. Sabe por quê? Porque são poucos, não são muitos. Não é todo mundo que diz, né? A Bíblia diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. É o remanescente, é pequeno pedaço do povo que segue fielmente a Deus. Então, demonstrar também a fidelidade do Senhor e a sua providência, mesmo em tempos difíceis, né? Noemi teve piedade de Ruth e ela foi recompensada pela lealdade de Ruth. Revelar que em Deus não há acepção de pessoas. Apesar de Ruth ser uma estrangeira, Deus não fez acepção. E Noemi, olha, se você quiser, tudo bem, mas é melhor você voltar para o seu povo, né? E aí Noemi ganhou uma pagã, ou seja, alguém que não era da fé de Israel, para Deus. Partindo para a nossa conclusão, em Josué nós vamos aprender a respeito da sua fé para conquistar e ocupar a terra de Canaã, a sua confiança inequívoca. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, fé, né? Em Juízes, vamos aprender ao longo do tempo da fidelidade de honrar ao Senhor. Tenha o líder ou não, estando alguém olhando ou não, fazer o que é certo, né? Josué 21:25, tantas vezes, né? Por falta de rei, não havia rei em Israel, e o povo cada um fazia o que achava que era melhor. Olha, não é para eu achar o que é melhor ou fazer o que eu acho que é melhor, não. Eu tenho que ter cuidado, porque como crente, estando numa igreja ou não, estando no meu trabalho, estando na faculdade, estando na sociedade, estando na vizinhança, eu tenho que dar testemunho de Cristo. E o meu testemunho não pode falar mal de mim. O meu testemunho tem que
testemunhar bem a respeito de mim. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. E em Ruth nós vamos aprender, e já aprendemos desde hoje, né, sobre as escolhas corretas, a força de Deus que nos conduz à escolha correta em tempos adversos, né? Ruth podia ter abandonado Noemi, seguido para o seu povo, para a casa de seu pai, onde com certeza ela teria um sustento, uma segurança, uma tranquilidade. Mas não, ela quis ficar com Noemi, sua sogra, duas viúvas, provavelmente Noemi idosa, né? Uma velha, uma jovem cuidando de uma velha viúva, as duas sem condições de sustentar. Mas pela fidelidade ao Deus de Noemi, Ruth foi abençoada, ok? E o fruto que ela teve foi paz e descanso. A gente vai conhecer essa história um pouquinho mais pra frente. Fé, fidelidade e força são os assuntos que vão nos acompanhar nesse trimestre. Será que, para pensar e agir, será que eu tenho tido a fé de Josué? Ou será que a fé de Josué tem impactado a minha vida? Ou será que o primeiro problema eu já temo nas bases, já oro, já choro, já reclamo? Misericórdia, Senhor, misericórdia, me ajude a ter a fé de Josué. Né? No ciclo dos juízes, apostasia, castigo, arrependimento e libertação. Será que eu tenho passado por esse ciclo? Tomara que não, né? Mas se eu tiver passado, vamos focar ali no arrependimento, porque Deus liberta. E vamos ficar ali na obediência. Não vamos deixar cair na apostasia. Estejamos vigilantes, estejamos atentos às coisas que nos distraem, nos tiram do rumo de Deus. E Ruth, força para superar problemas em tempos de crise, mas não força por força, mas força confiada em Deus. É um exemplo exemplar que eu ia falar, ia ficar muito ruim. É um exemplo a ser seguido. Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E mais uma vez eu peço a Deus misericórdia, nos ajude a ter força no dia da angústia. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de fé, o exemplo de fidelidade e o exemplo de coragem destas lições, de força e coragem destas lições que estudaremos nesse trimestre. Amém?